Oi, minha galerinha, prontos para mais uma revisão? Vamos lá arrebentar aí nessas provas. A revisão hoje é de ciências, tá certo? E nós vamos estudar o nosso primeiro conteúdo, que é a transformação da matéria. Lembrando, matéria é tudo que ocupa lugar no espaço, certo? Lembra? Tia é uma matéria, você, a mesa, a cadeira. Ocupou lugar no espaço é uma matéria, certo? E a matéria, ela se transforma, certo? Ela muda, né? Lembra o exemplo que tia deu? Né? Tia não é uma matéria? Tia mudou. Tia, quando tinha lá a idade de vocês, mas um pouquinho, tia era bem magrinha. E com o passar do tempo, engordou. Foi uma matéria que se transformou? Sim, certo? Mas hoje nós vamos focar na matéria que nós estudamos e focamos muito, que foi a água. É uma matéria, certo? Porque ocupa lugar no espaço, nunca esqueçam disso. E ela se transforma. A água na natureza é encontrada em 3 estados: líquida, sólida e gasosa, certo? Líquida é como são as águas dos rios, sólida, o gelo e o granizo, e gasosa em forma de vapor. E a água, ela se transforma. E essa transformação da água recebe alguns nomes que eu vou passar para vocês hoje, tá certo? Prestem atenção. Quem quiser, vocês já tem aí no caderninho, quiser copiar aí no rascunho, dá uma pausa no vídeo, copia e segue, tá certo? Vamos lá ver o nome dessas transformações. E eu vou fazer o esquemazinho para vocês lembrarem aí. A água, ela se transforma. A água, aqui eu vou fazer o esquema: sólido, a água sólida, o líquido. Esse aqui seria bem interessante que vocês escrevessem aí no caderninho, tá certo? Porque eu sou uma professora muito legal e já tô dizendo a vocês aí que lá na provinha tem uma questão dessa, viu? Peguem a dica aí e escrevam no caderninho de vocês. Pronto. Tenho aqui os 3 estados da água: sólido, líquido e gasoso. E a setinha está indicando a mudança. Então, do estado sólido para o líquido, qual é o nome desse processo? Fusão. Certo? Do líquido para o gasoso, lembra lá do ciclo da água? A água lá do rio esquentou com o calor do sol. Era líquida, esquentou e subiu em forma de vapor. Ocorreu o quê? A vaporização. Certo? Tia, agora eu tenho do gasoso para o líquido. A água que estava lá em vapor, ela volta a ser líquida. É a condensação. Lá nas nuvens, lembra? O vapor que vai subindo, vai formando as nuvens, vão se condensando e volta a ser água líquida que cai em forma de chuva. E do líquido para o sólido, lembra quando eu peguei a água líquida e coloquei lá na minha geladeira importada? O líquido para o sólido é a solidificação. Olha aí. Esse esquema aí da mudança da água é bom, tá? Que vocês peguem seu caderninho e coloquem lá. Como a tia já disse, tem uma questão dessa lá na prova. Olha o presente que eu estou dando ao meu 4º ano, que se dedicou tanto assistindo aí minhas aulas, eu dei esse presente. Então, passa aí esse processo, os nomes das transformações para o caderno. Tá certo? Ai, tia, não consegui não. Pausa o vídeo e escreve depois da continuidade. Tá?
dessa transformação são os tipos de transformação. Certo? Os tipos de transformação da matéria. Eu acho que vocês lembram. Eu sei que vocês já estão dizendo aí, eu sei os tipos de transformação. Eu sei o que Tia está falando. É a transformação reversível e irreversível. Eu sei que vocês já estavam aí doidos para me falar. Estava aí na cabeça de todo mundo. Que a transformação da matéria certo? São dois tipos. A reversível, vocês têm lá o mental map de vocês, que montamos na aula, nenhuma das aulas anteriores, não é isso? A matéria se transforma de forma reversível e irreversível. Tia, reversível, lembrando, reversível a matéria muda e depois dessa mudança, se ela quiser voltar ao que era antes, pode. É o caso da água, lembra? A água vira gelo, certo? E se eu deixar lá, o gelo vira o que de novo? Água em forma líquida. Não é assim? Tem o caso da água, tem outro exemplo aqui que eu trouxe para vocês, que é o ferro, certo? O ferro, lembre-se que o ferro, ele sofre com transformação reversível quando exposto ao calor. Então o ferro no calor, ele se expande e quando essa temperatura diminui, ele volta a ser o que era antes, quando ele é exposto a calor. Não esqueça. A irreversível, certo? A matéria muda e não volta mais a ser o que era antes. E eu coloquei alguns exemplos. Ó. A madeira queimada. Lembra no dia da aula que eu falei o exemplo das fogueiras de São João? Quando se queima a madeira, que chega no outro dia e fala, eita, eu quero a madeira de novo. Vai ter não. Madeira queimou, acabou, virou cinza. É isso? É irreversível. Transformou, não volta mais. O ferro. Olha aí o ferro de novo. Oxe, tia, mas ela não disse que ferro é reversível? O ferro é reversível quando exposto ao calor. Certo? Então, o ferro é reversível quando exposto ao calor. O ferro esquenta e depois, quando a temperatura diminui, ele volta ao que era antes. Aqui ele é o ferro enferrujado. Enferrujado, ele é irreversível, porque o ferro, quando exposto ao frio, à umidade, reversível é no calor. Quando ele é exposto à umidade, ele enferruja. E quando ele enferruja, ele não volta mais a ser o que era antes. Certo? Então, ferro enferrujado é irreversível. Outro exemplo, tem um monte aí de irreversível. Ovo cozido. Lembram do ovo? Cozinhou, já era. Ou como cozinhado ou não, cozido ou não, come. Certo? Milho de pipoca estourado. Milho de pipoca estourado. Depois que faz a pipoca, volta atrás. Não volta mais. Certo? Então, milho de pipoca estourado também é um exemplo de transformação irreversível. Tá aqui. Eita, tia, eu quero anotar de novo no meu caderno. Fica à vontade, dá aí um pausa no vídeo e passa pro seu caderno, tá certo? Quanto mais estudar, melhor. E um outro assunto, e último,
de ciências. Viram aí que dá para tirar 10. Facinho, facinho. Os assuntos não estão difíceis, tá certo? E o outro assunto são os seres decompositores da matéria. Então eu vi o que é matéria, certo? Eu vi que a matéria se transforma e que a matéria ela entra em decomposição. E o que é decomposição? Desgaste, deterioração, certo? E que há seres responsáveis por essa decomposição, certo? Aqui eu trouxe 3 que eu quero que vocês não esqueçam: fungos, bactérias e as minhocas. Lembra que eu falei na aula passada dos seres decompositores? Fungos, bactérias e minhocas. Fungo, nós vemos lá no alimento, né? Quando ele está estragado, né? Isso é aquele aspecto de mofo, aquilo que se forma sobre o alimento é o fungo. Nós vemos. E a bactéria está ali também, viu? Sendo que não a vemos. Certo? E a minhoca está lá na terra, é isso. E ela decompõe matéria orgânica, né? Coloca lá no solo, ela decompõe a matéria orgânica, ajudando na fertilização do solo, certo? Então tá aí os seres decompositores: fungos, bactérias, minhocas. Ok? Todo mundo pronto aí para a provinha de ciências? Eu sei que estão, certo? Eu sei que vocês estão prontos, afiados. Qualquer dúvida, liga para a tia. Reassistam o vídeo quantas vezes for necessária, tá certo? Ah, eu não entendi não, eu vou assistir de novo, eu vou ligar para minha tia, eu vou tirar a dúvida, porque eu quero arrasar na prova. É assim que vocês vão fazer, tá certo? Tchau, quarto ano, e arrasem! Vamos lá, gente, todo mundo pronto para mais uma revisão, tá certo? Peguem aí o caderninho, o rascunho, que queiram acompanhar para montar aí o estudo de vocês, tá certo? Nosso conteúdo de arte é bem facinho. Primeiro nós vamos revisar as danças. Lembra que a tia falou das danças? Certo? As danças. E o que foi que nós aprendemos sobre as danças? Certo? Que a dança, ela precisa de som. Precisa. Certo? Ela precisa do som. Tem danças, algumas tem roupa específica, algumas têm roupa específica, e que esse som ele gera emoção e movimento. Certo? Então aí, ó, as danças ela precisa do som. Esse som ele gera emoção, né? Eu não sei se acontece com vocês. Às vezes estou lá no silêncio da minha casa, né? Aí como eu gosto muito de dançar e tem um pessoal lá, agora não nessa época de quarentena, mas tinha um pessoal lá que chegava, sabe? E eu já escutava a música, menina, era automático. Às vezes eu estava lavando o prato e o corpo, parece que ele nem quer obedecer a gente. Parece que já vai, daí o marido fez, eita, agora pronto, acabou-se o lavar de prato. Ela agora vai dançar. Porque ao escutar o som, gera emoção. E essa emoção, ela gera movimento, né? Às vezes não tem uma música que fica, você diz, oxi, estou cantando essa música de novo. A mesma coisa acontece com a dança. Né? No meu caso, quando eu escuto, se for algo que eu goste, o meu corpo ele já vai respondendo.
né? E muitas vezes eu deixei mesmo o prato para lá e fui dançar porque eu gosto. Outra coisa, esse movimento da dança, certo? Ele pode ser involuntário, né? Não ter uma organização de passo, né? Quantas vezes lá eu varrei na casa, eu não boto o som lá e danço com a vassoura, né? Mas quando se tem uma organização desses passos, certo? Quando esses movimentos são organizados, aqui, ó, quando esse movimento ele é organizado, certo? Quando uma pessoa cria movimentos específicos, certo? Quando ele é organizado, chamamos de coreografia, certo? Coreografia é quando se cria passos, não é isso? Para um determinado tipo de dança. Outra coisa que tem a ver com a dança é a roupa. Vocês já viram bailarina dançando de calça jeans ou de short jeans? Não. A bailarina, ela usa a roupa adequada, porque os movimentos que ela necessita fazer, né, isso requer aquela roupa. Para que ela tenha movimento, tudo, é aquele colante, a saia, para não atrapalhar os movimentos. Então, as danças precisam de som. O som gera emoção e movimento. E quando esse movimento ele é organizado, essa criação de um movimento é chamada de coreografia. Certo? Copiem, tá? Dá pausa aí no vídeo e copiem. A dança. Ô tia, só dança sozinho, só dança em grupo? Não. A dança, ó. Se dança sozinho, se dança em dupla, né? E também se dança em grupos, não é isso? E nesse aqui, ó, dos grupos, é o que eu quero que vocês tenham os grupos que são corpo de baile, certo? E tem grupo chamado de flash. Olha que chique, flash mob. Certo? Quando a dança é em grupo e a de corpo de baile, tem qual é a diferença? O corpo de baile são aqueles bailarinos profissionais que dançam em grandes companhias. Certo? Grandes companhias de dança. As apresentações deles são, tá? São em teatros, certo? Já o flash mob, as pessoas dançam repetidamente em espaços públicos. Em espaços públicos. Certo? Então, entenderam aí a diferença do corpo de baile? São as pessoas, aquele grupo de dançarinos que dançam para grandes companhias de dança organizadas, aquelas lindas apresentações de teatro, sempre as apresentações de locais fechados. O flash mob, ele acontece repetidamente, um grupo de pessoas vão para um espaço público e faz aquela apresentação. Estão acompanhando bem até aí. Certo? Façam as anotações de vocês. Bom, eu vou deixar aí esse pedacinho e vou explicar a outra parte. Tia, só tem um tipo de dança? Não. Né? Tem forró, tem a sensação, que é o quê? Passinho, tem balé. Tia, só tem esse? Não. Tem samba, pagode, chachado, machista, salsa, tango, certo? Então são vários tipos de dança. Mas nós vamos focar aqui na do balé. Eu já disse a vocês que tem dança que tem que ter uma roupa específica. E o balé é um exemplo disso.
E as saias das bailarinas, as saias são chamadas de tutus. Então ninguém vai mais esquecer que as saias são chamadas de tutus. Certo? Vou precisar lá para a provinha também. Fechado aí de dança. Pausa aí o vídeo e façam as anotações de vocês para estudar. Certo? Tia, terminou o assunto da prova? Não, tem o último assunto. Deixa eu apagar aqui para falarmos desse último assunto, que é o teatro. O teatro, certo? Teatro que vem do grego. Teatro que vem do grego, teatro. Certo? E esse teatron significa lugar de onde se vê. Lugar de onde se vê. Certo? Então o teatro surgiu, né? Quando o teatro surgiu, o teatro era feito assim nas ruas, não é isso? Geralmente para expressar o que as pessoas, os atores expressavam o que as pessoas estavam sentindo naquele momento. E ele ganhou, né, grandes dimensões e é conhecido até hoje o teatro. O teatro ele acontece em palco, certo? Certo. E existem vários tipos de palco. Existem vários tipos de palco que nós estudamos. Tem o palco arena, semi-arena, certo? Elisabetano, e italiano. Lembra da arena? Os atores ficam no meio, rodeado de público. É como se fosse o estádio de futebol. Olha os atores aqui no meio. Certo? E ao lado está o público. Certo? Só lembrar do estádio de futebol. O jogo acontece no meio e ao redor é o público. Está aqui. A semi-arena, certo? O público fica assim. É como um meio círculo, tá certo? Aqui está o palco do teatro e o público se organiza assim, em meio círculo, tá? O elisabetano, os atores, tá aqui o palco. Aqui, deixa eu fazer assim, em desenho para que vocês entendam. O elisabetano, ele tem formato misto, então tem parte dele que está aí no retângulo, aí tem parte que a plateia está aí assistindo ele, oval, é uma mistura, tá certo? E o italiano, aqui está o palco e aqui está a plateia. Totalmente de frente para o palco, certo? Então, arena, lembra do estádio de futebol, semi-arena ou semicírculo, tá? As pessoas se organizam em semicírculo, o elisabetano e o italiano, certo? Tia, com desenho eu não compreendi bem. Então, vamos lá, escrevendo, certo? Não sou muito boa de desenho, né? Então vou escrever para vocês. Na arena, o palco é no meio,
certo? Lembrem aí do futebol. Vou colocar assim para ninguém esquecer. O semi-arena, o espaço em meia-lua. O italiano, os atores ficam de frente. E o elizabetano é misto. Não sei se vocês já viram em filmes esse tipo de palco elizabetano, que os atores estão se apresentando, aí tem um semicírculo, ou tem alguma plateia assim reto. Quando olha para o lado, tem partes de primeiro andar em círculos, certo? Em semicírculos. Então, o elizabetano é uma mistura dos tipos de palco no mesmo lugar. Certo? E depois vamos entrar um pouquinho nos elementos presentes no teatro. Certo? Que são os elementos. Vocês vão colocar elementos. Vamos botar assim, dos palcos. Certo? Quais são esses elementos? Proscênio, coxias, varas cênicas, são muitos elementos. Ciclorama, bastidores, plateia, cenografia, e o fosso. Certo? Lembra que quando eu dei essa aula eu pedi para vocês focarem em quê? Varas cênicas são as barras de metal, tá certo? Que seguram partes de coisa da iluminação. Certo? São as varas cênicas, são os cabos de metal. Pedi para vocês focarem em ciclorama, certo? Que a parte é uma tela que fica por trás dos personagens para ser agregado à peça teatral, certo? Para projetar imagens. Lembra o exemplo que eu dei? Vai que o teatro esteja falando, tem a ver com alguma coisa que se passou na fazenda, certo? Então, nessa parte aqui chamada ciclorama, vão se projetar imagens referentes à fazenda para ser agregada ao teatro, à peça teatral, certo? Aqui terminamos, certo? Os conteúdos que vocês precisam revisar para a provinha de arte, tá certo? Quarto ano. Estudem, revejam o vídeo, tá bom? Beijão!
revisar bem direitinho. Peguem o livro de geografia. Vamos. A hierarquia urbana brasileira, da página 194, 195 e 196. Veja, tia já explicou aquela videoaula que tia mostrou. Tia, o que é que significa hierarquia urbana? Hierarquia está ligada a poder, quem tem mais poder, tá certo? A hierarquia é isso, quem tem mais poder manda mais, quem tem menos fica submisso, certo? Então a hierarquia urbana é isso. Hierarquia urbana significa que as cidades mais desenvolvidas, as cidades que oferecem melhores condições com relação à saúde, educação, ela fica acima, ou seja, as outras ficam dependentes. Por exemplo, eu fazia FamaSul eu fazia faculdade aqui na FamaSul em Palmares. Então muitas pessoas de outras cidades achavam que a faculdade aqui de Palmares era melhor do que a da sua cidade, certo? Então Palmares ela fica aqui, na escala, enquanto outras menores ficam abaixo porque dependem dela. Já Recife é uma cidade muito mais desenvolvida do que Palmares, então as pessoas de Palmares correm para Recife. As pessoas que moram nas cidades vizinhas correm para procurar melhorias em Recife, melhores hospitais, a questão de melhores faculdades. Então, é isso que torna a questão da hierarquia urbana, torna uma cidade mais elevada, digamos assim, do que as outras, certo? Só que essas cidades que estão, digamos assim, no topo, elas precisam das que estão mais abaixo, porque elas vão ficar assim, ó, entrelaçadas, porque uma depende da outra, certo? Uma oferece um tipo de serviço que a outra não tem. Isso significa o seguinte, deixa eu te procurar aqui, é a rede urbana. Tem a hierarquia urbana, que é aquela cidade que está no nível a mais, que tem muito mais a oferecer, e as outras cidades que estão abaixo, elas também têm o que oferecer. Então elas ficam assim, ó, uma dependendo da outra. E quando elas passam a depender uma da outra, acontece a rede urbana, que são as prestações de serviços coletivos, que mesmo aquelas que estão lá em cima precisam das outras, ok? Tem uma que não é tão desenvolvida, mas ela oferece serviços agrícolas, agricultura no caso, os alimentos precisam ir para lá, certo? Então as outras que estão acima oferecem melhores condições de saúde, então quem está mais abaixo vai para lá, então elas estão entrelaçadas. E essa hierarquia urbana, ela se classifica da seguinte maneira, não é? Quando elas se juntam, tem a rede urbana, que é quando todas as cidades ficam uma dependendo da outra. Hierarquia é quando tem aquela que é bem mais desenvolvida e oferece melhores serviços às outras. E a classificação das cidades ficou da seguinte maneira: grande metrópole nacional, que são as cidades que possuem elevado contingente populacional e exercem influência em áreas que vão além das fronteiras do país, que temos hoje como exemplo São Paulo. São Paulo é uma grande metrópole nacional, é uma grande cidade brasileira que tem influência até em outros países, oferece serviço a outros países. Temos a metrópole nacional, que são cidades que exercem influência nas demais, apenas dentro de seus limites territoriais, que ficam, são metrópoles, né, são grandes cidades, mas oferecem mais serviços dentro do próprio Brasil, do próprio país. Temos a metrópole, cidades que exercem influência nas demais áreas de abrangência regional, é algo mais regional, como temos, por exemplo, Caruaru. Então, todas as outras cidades vizinhas correm para lá. Então, Caruaru oferece serviços, digamos assim, regional. Capital regional. Existem aproximadamente 70 centros de grande importância no país. Elas conseguem atrair a população por sua quantidade de serviços e por influências nas diversas cidades ao seu entorno, como temos um exemplo Recife.
né? Caruaru, as outras cidades correm para lá, porque Recife ela fica a mais, ela tem algo a mais a oferecer. E temos o centro subrregional, que são classificadas como centros subrregionais, cerca de 169 cidades, com menores áreas de influência em outras cidades em comparação com as classificações anteriores. É como a gente pode ver a nossa Palmares, certo? Ela é uma subrregional, por quê? Caruaru está à frente, está a mais, mas tem muitas cidades menores que Palmares que correm para cá, entenderam? Vamos à página 197, atividade do campo. Aqui, ó. A gente vai ver a agricultura e a pecuária. Atividade do campo. A agricultura está voltada para a questão das plantações, tá certo? E a gente pode ver que essas plantações, ao longo do tempo, essa prática agrícola, essa prática, essa maneira de plantar, de cultivar, era rudimentar. Ao longo do tempo é que foi acontecendo a evolução, a tecnologia foi chegando. Antes, como era feito o trabalho de agricultura de plantação? Era mais utilizado o trabalho braçal, certo? Não havia tanta tecnologia, tantos maquinários que facilitassem tanto o trabalho, certo? Então, a agricultura são atividades desenvolvidas pelos seres humanos com o objetivo de cultivar vegetais para o consumo e também fornecer produtos para as indústrias que geralmente ficam instaladas nas cidades. Então, planta-se no campo, manda lá o vegetal, o produto, para a cidade. É considerada uma das mais antigas atividades econômicas do mundo. Para que ela se desenvolva, é muito importante saber o tipo de solo, o clima, o relevo e a hidrografia da região. Então, ao longo do tempo, a prática agrícola se transformou de baixo... deixando de ser, na maioria dos casos, completamente rudimentar, que é o que Tia falou para vocês. Porque antes utilizava-se muita mão de obra humana, né? Maquinários não tão tecnológicos como hoje. Mas hoje a gente já pode ver que está tudo bem evoluído. Usa-se maquinários que faz grandes serviços, que se fosse para colocar pessoas, precisaria de vários homens. E uma máquina faz os serviços por vários homens. Vamos à página 199, onde tem propriedades rurais. As propriedades rurais, elas se dividem em três: pequena propriedade, média propriedade e grande propriedade. A pequena propriedade é aquela área que o agricultor trabalha com a sua família, em um pequeno espaço. O que ele planta é mais para consumo próprio, pode até vender, mas ali na vizinhança. Média propriedade: o agricultor e sua família já conseguem se manter tanto consumindo o que planta, como vendendo seus produtos para o mercado interno, para as cidades vizinhas. Grande propriedade é uma grande extensão de terra, enorme, tem um único dono e tudo ali que é plantado pode ser até exportado para fora, certo? O serviço é bem maior, oferece bem mais serviços e consegue abastecer o mercado externo, vai para fora, até para fora do país. Vamos à página 200 e 201. Sistemas agrícolas. A atividade agrícola, ela engloba dois sistemas básicos de plantio. Tem o plantio extensivo e o plantio intensivo. O plantio extensivo, ele é desenvolvido em pequenas propriedades e ali a mão de obra também é bem rudimentar, né, um trabalho mais braçal, e são cultivados diversos tipos de produtos ao mesmo tempo. Pode-se plantar arroz, feijão, batata. Então esse é o mercado extensivo. É uma propriedade menor em que as técnicas são rudimentares, ou seja, utiliza-se mais o trabalho braçal, certo? E normalmente é cultivado mais um tipo de produto. A intensiva é desenvolvida em propriedades de grandes portes, o uso da tecnologia é alto, usa-se máquinas para se fazer trabalhos por várias pessoas, certo? E cultiva-se apenas um tipo de vegetal. E esse vegetal também vai ser vendido para fora.
certo? E extensivo. Pequena propriedade, trabalho braçal, planta-se mais de um tipo de produto, de vegetal, na mesma propriedade, por sinal é menor. A intensiva é uma grande área, apenas um dono, utiliza-se maquinários, tecnologias para fazer o trabalho mais rápido, certo? E esses produtos, que é apenas um tipo, ele é exportado para fora. Página 201 tem os tipos de agriculturas. Tem a agricultura comercial, a agricultura de subsistência e a agricultura orgânica. A comercial são empregadas grandes quantias de recursos financeiros, a pessoa investe muito em máquinas, tá certo? E assim, é plantado apenas um tipo de produto, esse produto até acaba prejudicando o solo. Como é plantado apenas um tipo de vegetal, chama-se monocultura, que é a plantação de um tipo só de vegetal. E para que essa plantação aconteça, eles precisam de grande extensão de terra. Então, para isso, acontece o desmatamento, para poder ter grande área. O solo fica pobre, porque quando se planta um tipo só de vegetal, o solo acaba ficando pobre, certo? Utiliza-se muitas máquinas para que seja um serviço mais rápido. E o que é plantado ali, o produto, ele vai ser vendido em outras regiões e até exportado para fora do país. A agricultura de subsistência é a produção destinada ao consumo próprio de quem está plantando, do agricultor, certo? Ele costuma plantar vários tipos de vegetais, utiliza instrumentos escassos, utiliza enxada, mão de obra braçal, certo? E ele prepara a terra de forma mais simples. E ele pode ali plantar apenas um produto ou mais de um. E é mais para o consumo próprio, para vender ali na redondeza. A agricultura orgânica é a agricultura a agricultura orgânica é um modo de produção que procura preservar o meio ambiente. Esse tipo de agricultura não utiliza produtos químicos de jeito nenhum. Até aqui na nossa cidade de Palmares, tem um lugar aqui que tem o dia da feira orgânica, que os produtos são vendidos ali por quem planta. Por exemplo, eu planto banana. Eu plantei só banana, certo? Pequena quantidade. Não utilizei nenhum tipo de veneno ali. E são produtos limpos, digamos assim, certo? Quem planta esses vegetais orgânicos se preocupa muito com a questão da preservação da natureza, certo? Vamos à página 202. Na página 202 tem a agricultura hidropônica. A agricultura hidropônica é um tipo de plantação que fica, deixa eu ver aqui, não utiliza o solo, certo? Apenas utiliza água e nutrientes. As plantas ficam suspensas em tubos, não vai ficar ali grudada no chão não, a semente não vai ser colocada na terra no chão não, ela fica suspensa em tubos, é um tipo de estufa em que as plantas ficam, tá vendo? E ali eles aproveitam a água, os nutrientes, tudo direitinho desse tipo de plantação. Na página 203 temos agora a pecuária. Tia, o que é agricultura? Plantação. Tia, o que é pecuária? Criação. Agricultura, plantação de vegetais. Pecuária é a criação de animais. A pecuária é uma atividade econômica muito importante. Assim como a agricultura, a pecuária corresponde ao conjunto de técnicas utilizadas e destinadas à criação de animais, que são comercializados e abastecem o mercado consumidor com carne, leite, ovos, lã, entre outros. É importante lembrar que a pecuária e a agricultura estão juntinhas. Agricultura, plantação, pecuária, criação de animais. Mas uma não anda sem a outra. Por quê? Como é que eu vou criar animais se eu não tiver agricultura para pegar esses vegetais para alimentar os animais? Então, uma anda ligadinha com a outra. E a pecuária, ela está assim dividida. Cadê? Os tipos de criação, né? A pecuária tem suínos,
que são criação de porcos, caprinos, criação de cabras, bovinos, criação de boi, bubalinos, criação de búfalos e ovinos, que é a criação de ovelhas. Vamos à página 204. Tipos de pecuária, certo? Os tipos de criação de animais. Tem a pecuária, que também vai ser classificada como extensiva e intensiva. A extensiva é aquela criação de animais em grandes extensões de terra. Os animais eles ficam livres. O investimento em veterinários é menos, porque esses animais eles são criados livres em grandes pastos para serem vendidos, né? Eles são destinados à produção de carne para o consumo humano, certo? Já a intensiva, desculpem, falha nossa, o ar-condicionado resseca a minha garganta. A intensiva é quando o gado é criado confinado em estábulo, certo? Recebendo ração balanceada, cuidados veterinários, tem todo um cuidado, porque ali ele vai ser criado para a questão da produção de leite, certo? E tem a semi-extensiva, que é quando junta os dois. É quando o gado é criado solto no pasto, mas, no entanto, recebe cuidados veterinários, tipo de alimentação, certo? É quando junta os dois. É o sistema em que o gado é criado solto, porém com alguns cuidados, quanto à seleção e a criação de rebanho. Na prática, é a combinação da pecuária extensiva com a pecuária intensiva. Vamos à página 205 e 206. Atividades do campo hoje, certo? A realidade do campo atualmente, em muitos casos, é diferente da realidade do passado. E como? Hoje, com toda a tecnologia disponível e com o desenvolvimento dos transportes, o campo está cada vez mais conectado com a cidade e com o restante do mundo. Com todas essas mudanças, não vemos no campo atividades somente ligadas à agropecuária, não. Em algumas áreas rurais, existem atividades que são muito parecidas com as que vemos na cidade. Então, hoje a gente já vê nos campos estabelecimentos comerciais, certo? Hoje, a gente já vê que tem situações grandes que a gente só encontrava na cidade, que hoje o campo também oferece, tá certo? Para atender a população local, para que as pessoas não precisem se deslocar do campo para vir para a cidade, certo? Campo e cidade, aqui embaixo na página 205. Alguns moradores possuem hortas no meio urbano, seja em áreas comunitárias ou dentro de suas residências. Essa relação com o campo está muito ligada à ideia de uma melhor qualidade de vida e uma alimentação mais balanceada. Então, quando fala campo e cidade, é o seguinte: as pessoas da cidade trazendo o campo para dentro das suas casas, através de quê? Pequenas plantações de hortas. Hortas naturais, orgânicas, sem nenhum tipo de agrotóxico, e as pessoas fazem de seus quintais, de suas varandas, um mini campo. Elas plantam ali para consumo próprio. Então as pessoas trazem a qualidade de vida do campo para a cidade. Vamos à página 206. Campo e meio ambiente. As atividades agrícolas dependem muito da natureza. Por isso, hoje existe uma preocupação maior com uma agropecuária que equilibre natureza e produção. Até o momento, a lei brasileira exige que as propriedades rurais tenham uma parte das terras destinada a reservas legais, áreas com vegetação nativa que precisam ser preservadas. Além da proteção à vegetação, algumas áreas também preservam os recursos hídricos, a propriedade rural, como nascente de rios ou matas ciliares. Algumas técnicas são usadas para proteger o solo, como o terraceamento. Observe a imagem a seguir. Então, gente, o campo e o meio ambiente, para que aconteçam as plantações no campo,
eles precisam manter o meio ambiente bem saudável. Então existe esse acordo. Uma parte vai para plantar, outra parte da natureza ela precisa ser preservada, certo? Para que tudo dê certo. Se não, se danificam a natureza por completo, não vai ter como o campo produzir os seus produtos, ok? Vamos à página 207 até 213 agora. A 207 tem o seguinte: transformações nas áreas urbanas e rurais. Transformações nas áreas urbanas e rurais. Na página 208, tem um gráfico aí que mostra, é uma fonte, né, pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que mostra a população urbana e rural no Brasil, certo? Para vocês terem uma ideia, antigamente, a população rural era bem grande, muita gente morava na área rural. Só que com a evolução da tecnologia, as pessoas migraram da zona rural para a zona urbana. As pessoas saíram do campo e vieram para a cidade, em busca de melhores condições de vida, não é? Mas com isso, os problemas urbanos, eles aumentam. Muitos municípios brasileiros tiveram um crescimento muito acelerado e desordenado, ou seja, sem planejamento adequado, principalmente em decorrência do deslocamento de muitas pessoas da área rural para a área urbana. Então, esse movimento denominado êxodo rural, certo? Processo pelo qual houve aumento da população urbana, e isso fez com que a urbanização ela viesse repleta de problemas, certo? Aí o que acontece? As pessoas saem do campo, migram para a cidade, e quando chegam aqui, o acúmulo de gente é tanta que falta emprego, falta moradia, falta um monte de coisa, e acontece aqueles problemas todinho que a gente vê. As pessoas se deslocavam do campo para a cidade em busca de emprego e melhor condição de vida. Soma-se a esses fatores a grande concentração de terras e o processo de mecanização no campo, que acabaram expulsando os agricultores da área rural. Com isso, alguns problemas sociais começaram a surgir nas cidades, como o desemprego, a falta de moradia, as favelas, a falta de transporte coletivo para a população, entre outros. O intenso crescimento populacional nas cidades também trouxe consequências negativas para o meio ambiente. Ou seja, as pessoas moravam no campo e elas conseguiam ter a sua vida ali equilibrada, porque elas conseguiam trabalhar direitinho, elas conseguiam viver bem. Só que com o avanço da tecnologia, os grandes agricultores, digamos assim, eles passaram a não precisar tanto da mão de obra. Por quê? Substituíram essa mão de obra, esse trabalho braçal, por máquina. Então as pessoas se viram no campo sem ter como sobreviver ali. Então, migraram para a cidade em busca de melhores condições de vida. Só que quando migram para a cidade, o acúmulo de pessoas é muito grande. Então, acaba faltando também condições de vida digna para essas pessoas. E com esse crescimento desordenado de pessoas na área urbana, vem os problemas. A poluição dos rios. Por quê? Quando a área urbana ela cresce, então cresce também a questão de indústrias. Então, se tem muitas indústrias, esse lixo que ela produz vai toda para o rio, para o ar. Então, aí vem a questão dos problemas urbanos. Vamos lá, poluição dos rios. O número de indústrias e de pessoas nos grandes centros urbanos ocasionou o aumento da produção de resíduos sólidos, ou seja, o lixo, né? Como restos de comida, papéis usados, garrafas de vidro e de plástico, papelão, entre outros. E com isso, a poluição dos rios torna-se um problema que ocorre em milhares de cidades no Brasil e no mundo. Temos aqui o nosso Rio Una, aqui em Palmares. Se a gente for analisar, meu pai disse que quando ele era criança, o Rio Una era tão limpo que dava até para beber a água. Hoje, meu pai tem 75 anos, ele diz, meu Deus, o Rio Una se transformou em um esgoto a céu aberto. Por quê? Vai para lá lixo de hospital, o lixo da casa das pessoas, da maioria, vão para aquele rio.
e tornou-se basicamente um esgoto a céu aberto do que um rio, certo? Por quê? Porque com o crescimento da área urbana, vem junto os problemas. Vamos à página 210. Poluição do ar. Outro grande problema que afeta as grandes e médias cidades é a poluição do ar, ocasionada pela fumaça que sai das chaminés das indústrias e do escapamento dos automóveis, podendo causar sérios danos à saúde, como doenças respiratórias, irritação nos olhos, entre outros. São Paulo é uma grande metrópole. Eu já fui a São Paulo. Quando eu cheguei lá, eu estranhei. Quando eu olhei para o céu, eu digo, meu Deus, tá cinza, vai chover. Aí a minha irmã disse, não, é sempre assim. Vai chover não. Eu disse, meu Deus, o que é isso? Poluição. Por ser uma grande metrópole, a quantidade de indústria, de automóveis é muito grande. Então, com isso, a poluição é maior ainda. É muita fumaça que prejudica a questão do nosso ar. Vamos a outro problema urbano, a falta de moradia. Com o crescimento desordenado dos grandes centros urbanos, muitas pessoas acabam fixando moradia em áreas de encosta, ou seja, em áreas próximas a morros. Muitas outras sequer conseguiram uma moradia e, em outros casos, algumas pessoas acabam tendo que morar nas ruas, dormindo embaixo de marquises ou adaptando-se a uma moradia precária embaixo de viadutos. Marquises, gente, são pequenas coberturas que protegem a porta de entrada de edifícios e lojas. É aquela partezinha que fica em cima, assim, ó, que a gente mal observa. Na página 211, tem aí um exercício. Leia o trecho da reportagem a seguir. Brasil tem 6,9 milhões de famílias sem casa e 6 milhões de imóveis vazios, diz o urbanista. O desabamento do edifício Wilton Paz de Almeida, que pegou fogo e foi ao chão no centro de São Paulo, não apenas escancarou o problema do déficit habitacional no Brasil, como jogou luz sobre a situação dos imóveis vazios, que mesmo sem condições adequadas, atraem milhares de pessoas em busca de teto. Então as pessoas chegam e encontram um prédio gigante abandonado, mesmo sabendo que aquela estrutura está comprometida, que pode desabar a qualquer momento, mas as pessoas se vendo sem ter um lar, sem ter um teto, acabam invadindo esses locais para morar, correndo risco de vida, porque a qualquer momento pode desabar. Aí tem aí o primeiro. Onde você mora, há problemas de falta de moradia? Sim ou não? Marca aí. O segundo. Segundo a reportagem, quando as pessoas não têm casa, acabam indo morar em prédios abandonados. Porém, alguns prédios estão em péssimas condições e colocam os moradores em risco. O que ocorreu com o prédio da reportagem? Responda no caderno, tá certo? Terceiro, por que você acha que as pessoas acabam indo morar na rua ou em prédios abandonados? Vocês também irão responder no caderno. Quarto, além do problema da falta de moradia para milhares de famílias, o texto aponta outra situação. A poluição urbana, letra A. Letra B, o desmatamento da cidade. Letra C, imóveis vazios. Letra D, a falta de água. A letra C, imóveis vazios. Certo? E no quinto aí, lá no material de apoio, na página 33, há uma folha. Nela você deve escrever uma carta aos nossos governantes, propondo ideias para resolver um problema de falta de moradia. No dia indicado pelo professor, apresente sua carta aos colegas. Vocês irão fazer essa cartinha e quando vocês devolverem o material, vocês deixam dentro, tá certo? Que tia já não corrige. Vocês colocam lá, atividade do dia de hoje, certo? Geografia, página 211. Deixa lá que tia corrige. Página 212. Problemas ambientais na área rural. Assim como na área urbana, não é, na cidade, a área rural, que é o campo, apresenta problemas, mas a maioria está relacionada ao meio ambiente. Entre eles estão desmatamento, erosão do solo, queimadas. Por que o desmatamento? Ocorre
devido à retirada de cobertura, né? Devido à retirada das árvores para acontecer o plantio. O agricultor vai, tira aquelas árvores todinhas de grandes áreas para plantar os vegetais. Então isso faz com que aconteça vários problemas com o solo. Erosão do solo. Quando a vegetação é retirada, o solo ele fica desprotegido e com isso fica bem fácil acontecer a erosão pela ação do vento e da chuva, ou seja, o solo ele se abre, certo? A erosão é isso, é quando o solo ele se abre. Por quê, tia? Porque ele ficou fraco, retirou ali a vegetação que protegia, que segurava, então ele vai se abrir. 213. Poluição do solo e dos rios. Outro grande problema ambiental na área rural é a poluição do solo e dos rios, devido à intensa utilização de agrotóxicos e fertilizantes. Para evitar que chegue pragas às plantações, os agricultores eles precisam utilizar tipos de veneno para matar essas pragas. E esses agrotóxicos prejudicam muito o solo. E o solo faz o quê? A água é absorvida ali através do solo e vai parar nos rios. Então, com isso, polui também a água dos rios. E as queimadas, que ocorrem quando o agricultor precisa acelerar a limpeza da área para desenvolver o plantio. O problema é que as queimadas podem se tornar incontroláveis, afetando a vegetação e os animais que vivem nela. As queimadas também geram uma espessa cortina de fumaça que invade outros espaços da área rural, podendo se deslocar para a área urbana, causando problemas de saúde para a população que vive nessas áreas. Além disso, elas podem contaminar o solo e os rios próximos de outras regiões. Por exemplo, né, quando os agricultores precisam colocar fogo na cana, fica um fumaceiro, começa a cair carvão dentro das casas, aí as pessoas que têm problemas respiratórios entram em crise e aí começa um problema grande, certo? Então, gente, essa foi a nossa revisão de história. Qualquer dúvida, chama a tia Jarly no zap, tá certo? Leiam, releiam, dúvida, grifa lá, tia, não entendi, me ajuda. Estudem direitinho para vocês tirarem 10 na prova, ok? Boa sorte, estudem, beijos, amo vocês, até a próxima.